Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edna Solange. Você está em Português através da Bíblia? Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha com os teus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos estudar topicalização. Você sabe o que é? Então fica no vídeo. Se você sabe, você vai saber mais detalhes, vai conhecer mais detalhes sobre esse assunto. E aqui no canal você já sabe, com os textos maravilhosos da Bíblia. Topicalização, um assunto top. Então fica comigo, assiste o vídeo até o fim. Topicalização é o deslocamento sintático, é a inversão da ordem canônica das palavras no texto. Quando esta sequência é alterada, provavelmente há uma intenção por parte do autor do texto, tais como o objeto direto deslocado. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Qual foi a intenção? Quando o objeto direto aparece aqui em primeiro plano, qual foi a intenção? Destacar a grandeza da obra que foi realizada. Depois eu vou colocar aqui para você um link de um vídeo que eu gravei sobre Salmo 126. Depois eu vou deixar aqui e na descrição do vídeo também. A sequência direta seria o Senhor, sujeito, fez, que é um verbo bitransitivo, grandes coisas, que é o objeto direto, a estes, que é o objeto indireto. Temos também o adjunto adnominal deslocado. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor. Qual a intenção com esse adjunto adnominal aqui deslocado? Ao ser colocado no início da oração, esse adjunto adnominal, ele serve para indicar o instrumento do clamor, ou seja, a minha própria voz, e não do outro. Isto é, eu mesmo posso clamar, eu mesma posso clamar. A sequência direta seria: clamei ao Senhor com a minha voz. Mas na topicalização, o que aconteceu? O adjunto adnominal apareceu em primeiro plano. Também pode acontecer o objeto indireto deslocado. Com a minha voz ao Senhor clamei. Na sequência canônica, na sequência direta, o ao Senhor, que é o objeto indireto, deveria estar depois do verbo. A intenção foi qual a intenção? O alvo da súplica, está indicando o alvo da súplica, destacando a quem você tem clamado. Também pode haver topicalização do adjunto adverbial. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmo 145. O adjunto adverbial foi deslocado intencionalmente para expressar o lugar, a distância em que o Senhor está em relação àqueles que o invocam. Ele está perto. Simples assim. A sequência direta seria o Senhor, que é o sujeito, está, verbo transitivo circunstancial ou intransitivo. Esse verbo está, ele pode ter estas duas classificações, ou ser transitivo, circunstancial ou intransitivo, dependendo do gramático, porque alguns gramáticos o classificam como transitivo, circunstancial e outros como intransitivo. Mais perto, que seria ou complemento circunstancial, se ele for classificado como transitivo circunstancial, que é a classificação mais usual. Então, seria complemento circunstancial. Aliás, a classificação mais usual é como intransitivo. O que se usa mais nessa classificação do verbo estar é como intransitivo. Então, ele classificado como intransitivo
seria adjunto adverbial de lugar. O termo perto seria adjunto adverbial de lugar. E como transitivo circunstancial, o termo perto será classificado como complemento circunstancial. Ok? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O adjunto adverbial, no princípio, foi deslocado para indicar o tempo, quando tudo começou para nós, porque Deus é eterno. No princípio, em hebraico, é Bereshit. Então, no princípio aqui, foi colocado no início. Houve, então, a topicalização, para destacar o tempo. O verbo criar está antes do sujeito Deus. Essa característica é da língua hebraica, em que o verbo vem antes do sujeito. Portanto, a tradução para a língua portuguesa manteve a característica hebraica. Bereshit bara Elohim. O verbo está antes do sujeito Deus. No princípio criou, Bereshit bara, verbo na terceira pessoa do singular, Deus. Deus está na forma plural, mas o verbo está na terceira pessoa do singular, para indicar as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os três são um. A sequência direta, então, seria: Deus criou os céus e a terra. Objetos direto equivalente. Já ouviram essa expressão aqui? Porque eles exercem a mesma função sintática, ligados aqui pela conjunção esse. É uma classificação mencionada por Evanildo Bechara. Ele costuma dar usar esse termo, equipolentes, tá? São termos de mesma função sintática ligados pelo conectivo E. E eles completam o sentido do verbo criar. No princípio, é um adjunto adverbial de tempo. A sequência canônica deveria ser esta. Na língua portuguesa, nós temos sujeito, mais verbo, mais complemento. SVC. Já na língua hebraica, é verbo, sujeito e complemento. É uma sequência diferente do que costuma ser em língua portuguesa. Por isso, nós vemos, muitas vezes, essa inversão nos textos traduzidos da Bíblia. Pode haver também o deslocamento das orações subordinadas. A sequência usual qual é? Oração principal mais oração subordinada. Quando esta sequência é alterada, isto significa que a ênfase foi dada à oração subordinada, expressando o sentido que ela estiver indicando, como, por exemplo, para destacar o tempo. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que dormem. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, está expressando o tempo. Então, está destacando o tempo. No Salmo 27, versículo 10. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Também está destacando o tempo, já que esta primeira oração aqui, como esta outra do Salmo 126, é uma oração subordinada adverbial temporal, em que houve topicalização. Elas apareceram no início como se fosse a principal, mas, na verdade, elas estão deslocadas. A principal, por exemplo, do Salmo 127, a principal é o Senhor me recolherá. Assim como a principal do Salmo 126 é estávamos como os que sonham. Ok? Por hoje, nós ficamos por aqui. Este foi o nosso vídeo sobre topicalização. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Deixa aí o teu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deus te abençoe. Tchau.